eu quero falar com vocês sobre oração e jejum. Nós temos falado aqui sobre o mover de Deus, sobre o profético, sobre o sobrenatural, sobre provocarmos milagres e sobre o evangelho do reino de Deus. Que o evangelho do reino de Deus é poder. Paulo mesmo dizia que ele não foi ter com as pessoas com palavras persuasivas de conhecimento humano, mas ele foi ter com as pessoas com poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, quando o reino de Deus chega, o poder de Deus chega. Os milagres acontecem, as curas se manifestam, demônios batem em retirada, maldições são desfeitas. Então, esse é o evangelho que nós cremos aqui na Comag. Nós cremos no evangelho que Jesus pregou. E ele disse: quem pregar esse evangelho e crer nesse evangelho, estes sinais também seguirão aos que crerem. No meu nome vão expulsar demônios, curar enfermos, realizar milagres. Vão pegar em coisas mortíferas, serpentes e escorpiões, e nada vai acontecer com vocês por causa do reino que está chegando, o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre a terra. É o governo de Deus sobre o homem. Então todo homem que está fora do governo de Deus, ele está debaixo do império das trevas. Mas quando o reino de Deus chega e você se coloca debaixo do reino de Deus, você se colocou debaixo da autoridade de Cristo, porque Ele é o rei do reino. Amém? Ele é o rei deste reino. E é por isso que o diabo já não tem mais poder sobre você, porque ele já não tem mais autoridade sobre você. Você está debaixo da autoridade de outro rei. Você está na terra, mas você está debaixo da autoridade de outro governo, de outro reino. E é por isso que os milagres vão acontecer na sua vida também. Nós ensinamos aqui nos últimos meses sobre o fato de você nascer de novo. E aí você nasce do Espírito. E por conta disso você passa agora a ter dois corpos, amém? Um corpo físico e um corpo espiritual, que é o seu espírito. O seu corpo físico tem uma função: te conectar a este mundo. Porque se alguém tirar o seu corpo físico, você já não se conecta mais a esse planeta. Mas você também recebeu agora um corpo espiritual, onde você se conecta com Deus no mundo do Espírito. Então Deus nos deu essa habilidade. Por isso que a gente vê coisas, ouve coisas, recebe palavras de conhecimento, revelação, palavra profética. Por isso, olha que interessante, eu falei que uma mulher estava sendo curada aqui, ó, desse lado, entendeu? Como que eu posso saber que é desse lado? Porque eu senti algo aqui na hora. E eu perguntei: Espírito Santo, por que eu estou sentindo isso aqui? O Senhor falou para mim: porque eu estou curando uma mulher aqui, desse lado aqui, ó. Mas eu não senti no meu corpo físico. Eu não estou sentindo nada no meu corpo físico. Isso foi um discernimento no meu espírito. Então isso é uma maneira de Deus falar conosco. Os cidadãos deste novo reino têm a habilidade de se mover no mundo espiritual. E de ver coisas, de tocar coisas no mundo espiritual. Essa é a autoridade que Jesus nos deu. Posso ouvir um amém? Então eu e você somos do reino de Deus e temos essa autoridade. Só que muitas vezes nós não sabemos usar a autoridade que nós temos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nós falamos das disciplinas que nós temos que ter para ter um espírito forte, lembra? Está lá no YouTube já, você pode ouvir a ministração. Nós, para termos um espírito forte, precisamos fazer algumas coisas. E uma delas é orar e jejuar, para que você fortaleça o seu espírito. E hoje eu quero falar especificamente sobre jejum. Jejum e oração, porque as duas coisas não se desconectam. Mas você pode orar sem jejuar. Mas você não pode jejuar sem orar. Porque o jejum e a oração andam juntas. Posso ouvir um amém? E aí, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você que se você não está experimentando as coisas que a palavra de Deus ensina, muito provavelmente existem coisas na sua vida que você não está desfrutando hoje. Por quê? Porque está faltando jejum na sua vida. Está faltando jejum na sua vida. O diabo tenta muitas vezes fazer com que você ore. E aí quando os problemas aparecem, o que você faz? Você ora de novo. E aí quando você fica com medo e preocupado, o que você faz? Eu preciso orar. Aí você ora de novo. E a gente ora, mas Jesus ensinou para a gente que tem coisas que nós precisamos fazer, e não é só orar, é jejuar também. Porque o jejum é uma oração mais profunda.
é uma oração mais poderosa. Por alguma razão espiritual, quando você enfraquece o seu corpo físico, o seu homem interior se torna mais forte, mais sensível e com maior comunhão com Deus. Portanto, a autoridade também aumenta. Irmãos, eu quero que vocês concordem aqui comigo. Todos nós, de alguma maneira que enfrentamos hoje, ou já enfrentamos em algum momento, problemas repetitivos na nossa vida. Que entra ano, vai ano, e aquilo não muda na nossa vida. É ou não é verdade? E a gente ora e parece que nada acontece. Quem aqui já enfrentou problemas repetitivos, recorrentes? Nós temos situações que não mudam. Na nossa família. Pastor, eu já orei muito pela minha família, mas parece que nada muda. Pastor, eu já orei muito pelo meu casamento, mas as coisas não estão boas. Entra ano, vai ano, parece que é uma coisa que não vai mudar nunca. Eu já recebi até palavra de Deus, que Deus ia fazer coisas, mas ainda não aconteceram. E a gente começa a ficar frustrado, ou se questionando, por quê? Por que tem coisas que estão sempre do mesmo jeito? Parece que não mudam. Aquela tribulação que te acompanha a vida inteira, né? Aquela tribulação que parece que é desde que você se converteu. Eu converti, as coisas velhas se passaram, mas a tribulação ainda continua. E aí você tem um problema no casamento. Aí você tem um problema na saúde. Aí você tem um problema espiritual. Aí você tem um problema lá na sua família, de gente que não se converte, de gente que é problemática. E a gente fica se perguntando por que isso acontece. Ou então vícios. Vícios que você fala, não, por que eu não consigo vencer esse vício? Por que eu me converti, eu creio em Jesus, aceitei Jesus, fui batizado, fui batizada, né, fui cheio do Espírito Santo, mas por que eu ainda fumo? Por que eu ainda bebo? Por que eu não consigo parar com esse vício? Ou quando não são vícios que ficam nos acusando diante de Deus, que a gente tenta vencer, mas não consegue, são pecados. Pecados que a gente queria ter abandonado, mas a gente ainda não consegue largar dele. Pode ser o pecado da mentira, pode ser o pecado da prostituição, da imoralidade sexual, coisas que ficam te atormentando, e você quer buscar Deus, mas são verdadeiros sangramentos espirituais, que vão enfraquecendo a sua jornada. Você quer Deus, você acredita em Jesus, mas volta e meia vem aquele pecado, volta e meia vem aquele desânimo, volta e meia vem aquela opressão de alma, depressão, ansiedade, pesadelos, vontade enfraquecida, confusão na mente. E aí a gente quer viver o que Deus tem, a gente ouve a palavra, mas aí o que acontece? Parece que aquilo é um karma, é uma sentença, que não importa o que a gente faça, não vai mudar. Eu quero dizer para você, está faltando jejum. Está faltando mais jejum. Não é falar sobre jejum, é jejuar. Nós precisamos jejuar. E isso não é uma fala minha, é do próprio Senhor Jesus. Lá em Mateus, projete para mim, Mateus 17, versículo 14. Enquanto o irmão projeta, eu quero que você diga para você mesmo, eu preciso jejuar mais. Posso ouvir um amém aí? Porque nós temos ações malignas, que também trazem maldições sobre a nossa vida. Tem maldições que vão agindo de geração em geração. Você tinha problema no seu casamento, mas a sua mãe ou seu pai também teve problema no casamento. E aí quando você vai olhar lá na história dos seus avós, eles também tiveram o mesmo problema no casamento. E entra ano, vai ano, você se vê vítima dos mesmos problemas que você viu na sua família acontecer.
Vícios. Por exemplo, meu pai bebia, meu pai foi alcoólatra. E quando eu via meu pai bebendo, eu tentava dar aquele biquinho lá na bebida dele, quando eu era criança. E meu pai falava, dá um biquinho aí, só para você ver. E quando eu dava aquele gole, eu queria vomitar, de tão nojento que era. E eu falava, não sei como você consegue beber isso. Mas com 14 anos eu comecei a beber, comecei a usar droga. Pior até que o meu pai. Por quê? Porque havia um espírito de vício atuando na minha família. Até o momento em que o Senhor quebrou essa maldição da minha vida. Nós precisamos entender que o mundo espiritual existe. Olha o que diz aqui, vamos ler. Eu quero ler com você Mateus 17, 14 em diante. E quando chegaram-se a multidão, aproximou-se de Jesus um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, avance. Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Olha que interessante. O homem tinha um filho que tinha um problema, provavelmente psicológico, só que não era natural, era espiritual. E os discípulos não conseguiram curar aquele jovem. Continue. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Para quem Jesus disse isso? Para os discípulos. É como se Jesus estivesse olhando para o menino, para o homem ajoelhado, pedindo misericórdia, ouvindo o que ele disse. Aí Jesus virou para os discípulos e falou, até quando eu vou estar com vocês? Volta lá. 17. Olha o que ele disse. Ó geração incrédula e incredulidade e perversidade. Vocês são incrédulos e vocês são maus, vocês são perversos. Até quando estarei com vocês? Então essa foi a fala de Jesus para os discípulos. Avança. E repreendeu Jesus o demônio. Opa, então agora era um demônio. Não era uma doença. Repreendeu Jesus o quê? Olha aí por que muitas coisas acontecem na sua vida. Tem coisas que são espirituais. Tem coisas que são demônios. O problema do menino parecia uma doença, mas quem estava causando a doença? Era um demônio. Então não era um problema físico, não era enxaqueca, não era um problema de estômago porque comeu coisas que não são saudáveis, não era um problema na perna, no joelho, porque jogou muito futebol e forçou demais as articulações, não era um problema físico, que Jesus cura também. Amém? Para Jesus é a mesma coisa. Só que o texto está dizendo que havia uma ação maligna causando aquele problema. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Existem muitos problemas que você enfrenta hoje na sua vida que a origem é maligna. Que o que está causando esse problema são demônios. Depressão, vícios, ansiedade, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas no casamento. Pastor, eu estou longe do meu marido, eu fico com saudade. Aí quando eu chego perto, eu quero ficar longe. Oxe, como assim? Aí você fala, é um negócio, é um problema que a gente tem. Ah é? Quanto tempo? Ah, bastante tempo já. É demônio. Muitas vezes pode ser uma influência maligna. E o texto diz que Jesus repreendeu o que? A doença? Ele repreendeu o que? O demônio. E ele saiu. E desde aquela hora o menino ficou são. Ficou sarado, ficou curado. Eu quero te dizer que tem ações malignas que Deus vai quebrar da tua vida através do jejum. E você vai receber a cura, a restauração e a bênção nesta área onde o diabo estava atuando em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Avance. Então os discípulos,
aproximando-se de Jesus em particular. Tem que ser em particular, né? Depois a gente tomar uma bronca em público, melhor a gente chamar Jesus de canto, né? Vamos ver. Chamou Jesus em particular e disseram: mestre, então, o senhor pode explicar para a gente por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Olha só, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Avança. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Novamente, lembra? Era incredulidade e perversidade. Então Jesus já denunciou o problema. Aí ele está dizendo assim: olha, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então nós precisamos ter fé e ser curados da incredulidade, para que a gente possa viver o que Deus tem, que é a libertação de toda opressão maligna. Amém? Avance. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Então Jesus mostrou o motivo e mostrou a solução. Diga: Jesus mostrou o motivo e Jesus mostrou a solução. Jesus é muito prático, irmãos. Ah, pastor, mas por que eu não vivo a bênção de Deus em todas as áreas da minha vida? É porque você às vezes não sabe o motivo e às vezes também não sabe a solução. E Jesus sempre nos dá o motivo e nos dá a solução. Nem tudo é demônio, mas onde tiver um demônio atuando, não tem bênção ali. Amém? Então eu e você não podemos permitir a atuação de demônios em nenhuma área da nossa vida. Você não pode dizer amém para demônios. Você não pode dizer tudo bem, é assim mesmo, para demônios. Não, meu casamento não vai dar certo mesmo, para demônios. Você não pode dizer: ah não, mas é assim, a carne é fraca, por isso que eu fico nesse vício, por isso que eu não consigo parar de beber e de fumar, por isso que eu não consigo vencer essa tentação, por isso que eu não consigo vencer essa prática pecaminosa. Você não pode aceitar. Você precisa aprender a usar a solução que Jesus deu. E qual é a solução para incredulidade e perversidade? Jejum e oração. Precisamos jejuar, porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E é por isso que esses espíritos que são mais resistentes, eles insistem tanto nessa área da sua vida, porque eles são teimosos, eles são resistentes. Eles ficam tentando se aproveitar da sua fragilidade, da sua incredulidade, da sua perversidade, das brechas que nós acabamos dando para eles atuarem, através daquilo que a gente pensa, através daquilo que a gente faz e através daquilo que a gente fala. Tem demônios que agem na nossa vida por causa da nossa fala. Você fala, ele começa a atuar. É como se ele tivesse assim, ó. Chamou? Você me chamou? E ele chega lá. Por quê? Porque você declarou: nossa, minha vida, tudo que eu faço dá errado. Ah, minha vida não prospera. Ah, minha vida é muito difícil. Eu acho que eu nasci para sofrer mesmo. Que droga de vida. Ah, mas que saco de vida. Ah, eu não aguento mais. Aí daqui a pouco o demônio faz: chamou? Aí fala: não, chamei não, chamou sim. Tudo que você falou aí é tudo que eu faço. Você entende que às vezes nós profetizamos de maneira negativa. Nós falamos aquilo que o diabo se nutre, aquilo que ele alimenta, aquilo que atrai demônios. E sem você perceber, você já construiu um ambiente, um cenário para demônios. É um verdadeiro ninho de vespas, onde o diabo fica entrando e saindo, deitando e rolando naquela área da sua vida, e não há o que você faça. Por quê? Porque você acha que é só vir para o culto. Você acha que é só dar uma orada. Não, você precisa aprender a jejuar, porque existem castas de demônio, que só sai com jejum e oração. Mas a palavra casta, que está ali, quando você traduz ela do grego,
A palavra casta não significa demônio. A gente poderia estar lendo assim, mas esta legião de demônios, né? Ou este tipo de demônio, não se expulsa senão com jejum e oração. Mas a palavra casta ali significa tipo, literalmente. Mas não é tipo de demônio. É tipo qualquer coisa. Então Jesus estava dizendo, olha, este tipo não se expulsa senão com jejum e oração. E o que é tipo? Tipo aqui? Pode ser demônio? Pode. Porque no texto anterior ele estava falando de demônios. Só que no texto anterior Jesus estava falando também de incredulidade e perversidade. Então o que Jesus também poderia estar dizendo aqui é que a incredulidade e a perversidade, esse nível de coração errado, só pode ser expulso por meio do jejum e da oração. Porque ele disse que nós precisamos ter fé e dizer para este monte, vá daqui para lá e ele irá. Mas como que você vai ter esse tipo de fé? Se você é incrédulo, se você não consegue crer. Então pode ser uma ação demoníaca, mas também pode ser por causa da incredulidade. Então seja por causa de demônio ou por falta de fé, nós precisamos jejuar mais. Você precisa jejuar para Deus aumentar a sua fé, irmão. Você precisa jejuar para você deixar de ser uma pessoa que duvida sempre, que é incrédulo para tudo. Será? Será que Deus vai me abençoar? Será que Ele vai fazer? Volte e meia, Jesus respondia, se eu posso, tudo é possível ao que crê. O senhor pode, se o senhor quiser, o senhor pode curar meu filho. Se eu posso, tudo é possível ao que crê. Agora, e se nós não cremos? Se nós não cremos, essa incredulidade também pode se tornar em um grande demônio, que paralisa a nossa vida. Portanto, nós precisamos jejuar mais, para cessar o poder do inimigo, para expulsar certos tipos de demônios, que não vão sair se você não jejuar, se você não entrar em guerra por isso, mas você também precisa jejuar, para você aumentar a sua fé, para Deus remover toda incredulidade e toda maldade do nosso coração. Se você for ler no texto anterior, Jesus tinha dado autoridade para os discípulos, para expulsar demônios e curar todo tipo de enfermidade. E eles foram fazendo, mas quando chegou nesse demônio, eles não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Porque havia incredulidade e perversidade no coração deles. Então nós precisamos elevar o nível de fé, para que a gente consiga vencer certos níveis de ações malignas. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Eu quero profetizar que o Senhor vai levantar homens e mulheres de jejum, homens e mulheres que jejuam de maneira eficaz, poderosa e profética, homens e mulheres que vão paralisar ações malignas, debaixo de oração, mas também debaixo de jejuns proféticos, em nome de Jesus. Toma posse disso. Então, primeira coisa, existem demônios que só vão sair se nós jejuarmos. Isso ficou claro para vocês, amém? Segunda coisa, existem demônios que são territorialistas. Irmãos, a gente confunde muitas coisas. A gente pensa que demônio é tudo igual. Não é tudo igual. Existem hierarquias de demônios. Eu quero que você se lembre que os demônios já foram anjos. E eles ainda continuam com o mesmo poder que Deus tinha dado para eles lá na eternidade. Vocês sabiam disso? Quem aqui não sabia disso? Os demônios que antes eram anjos de Deus, se rebelaram a Deus e foram expulsos, junto com Satanás, amém? Esses demônios têm o mesmo poder que eles tinham antes. Deus não tirou o poder deles. Eles ainda têm. E é com esse poder que eles receberam de Deus lá, antes, que eles utilizam para afrontar, destruir, oprimir e acabar com a vida do ser humano. Cada demônio tem uma autoridade e tem um nível de poder. E a gente pensa que demônio é tudo igual. E demônio não é tudo igual. Olha o que diz lá em Daniel, capítulo 10, vamos ler. Volte um pouquinho, avança um pouquinho. No caso de vocês, volte lá em Daniel, Antigo Testamento. Daniel,
capítulo 10, versículo 2. Olha que interessante. Hoje eu vou dar uma receita de jejum para vocês. E esse jejum vai destravar um monte de área que estava travada na sua vida em nome de Jesus. Um jejum para quebrar ciclos de opressões que estavam atingindo alguma área da sua vida em nome de Jesus. Olha lá, Daniel 10:2 diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, profeta Daniel, estive triste por 3 semanas. Então, 3 semanas, cada semana é 7 dias, 21 dias. Por 21 dias, Daniel esteve triste. Estar triste significava contristado de alma, que é uma das formas de se falar jejuar, né? Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então Daniel decidiu jejuar. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, né? Avança. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia como um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como um bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Presta atenção nos detalhes. Daniel jejuou. No final do jejum de 3 semanas, ele teve a visão de um anjo. As pessoas que estavam com ele não viram, mas ele viu o anjo. Os homens que estavam comigo não viram, contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, se escondendo. Então aquelas pessoas sentiram a presença espiritual, mas eles não viram. Daniel viu. Avance. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e eu não tive força nenhuma. O que aconteceu com Daniel? Daniel teve uma sensação de desmaio, e ele caiu como que ele fosse morrer. A presença daquele anjo era tão forte que afetou o seu corpo físico. Amém? Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. Então ele caiu de cara no pó, certo? E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E disse-me: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eu fui enviado para você. Olha que interessante, um anjo de Deus foi enviado para falar com Daniel. O anjo falou: fica de pé, porque eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para você. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Irmãos, ele teve uma visão espiritual de um anjo de Deus, amém? Então me disse: não tenha medo, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Então Daniel estava buscando a Deus com jejum e oração. E o anjo disse: desde o primeiro dia que você começou a jejuar, eu já fui enviado para responder as suas palavras. Irmãos, quando eu e você jejuamos, nós temos o poder de ativar o mundo espiritual. Nós temos o poder de trazer a glória de Deus.
Anjos começam a operar, anjos começam a se manifestar, anjos começam a trazer mensagens da parte do Senhor. Posso ouvir um amém? Deus vai levantar homens e mulheres de jejum e oração aqui. E você vai ser um verdadeiro guerreiro de jejum. E você vai mover o mundo espiritual e sinais de Deus vão acontecer. Mas olha que interessante, presta atenção nessa parte. Mas o príncipe, olha a resposta do anjo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Vocês estão entendendo? O anjo ouviu o jejum e a oração do profeta, mas ele demorou 21 dias para chegar até Daniel. Por quê? Porque havia uma batalha espiritual. Aquele anjo precisava vencer um principado que estava resistindo àquela nação. Porque Daniel era um profeta. E o ministério daquele profeta era na nação de Israel. Então ele tinha autoridade de Deus para aquilo, amém? Presta atenção. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes de Deus, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então houve uma batalha no mundo espiritual. Quando você jejua, você entra numa batalha no mundo espiritual para destruir todo o principado, potestade e poder do inimigo que atuava na tua vida. Nós precisamos aprender a jejuar, porque senão tem coisas na nossa vida que nunca vão mudar. E nós precisamos jejuar sério, irmãos. Não é jejuar TikTok, não. Não é jejuar Netflix. Ai, eu vou ficar um mês sem ver Netflix. Irmão, se jejum você tinha que fazer quase para a vida inteira. Ai, pastor, mas tem problema Netflix? Bastante. TikTok, então, nem se fala. Mas isso não é jejum. Amém? Eu já vou explicar sobre isso. Então, agora eu vim para para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, olha só, o anjo veio trazer uma mensagem de Deus profética para o povo de Israel, para aquilo que iria acontecer depois daqueles dias. E eu e você sabemos que essa palavra já se cumpriu. O que o anjo falou que ia acontecer, os impérios queriam governaram literalmente Jerusalém, Israel, escravizaram do jeitinho que o anjo falou, amém? Mas avança. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci, continua. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios, então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Aí aqui você vai ver o poder que é a manifestação espiritual. Às vezes o nosso corpo vai ficar meio abalado, amém? Eu já tive momentos em que eu estava jejuando e orando, e eu percebi que eu estava num nível de guerra muito profunda, e eu sentia o peso daquilo, e sentia também no meu corpo físico, aquela presença de Deus sobrenatural, que eu acredito que eram anjos, manifestando em mim, e eu não conseguia ficar bem fisicamente. Fiquei alguns dias meio abalado, não só fisicamente, mas até emocionalmente. Mas aquilo era algo divino. Era divino, não era maligno. Mas era uma batalha espiritual, que eu estava tendo com Deus ali, contra ações malignas. Então, queridos, tem áreas da minha e da sua vida, que podem ser alvos de demônios. E esses demônios podem sim vir atuar contra a nossa vida, mesmo depois que nós nos convertemos. E nós precisamos quebrar toda a legalidade do diabo em todas as áreas da nossa vida. Você não pode aceitar, se existe roubo, morte e destruição em alguma área da sua vida, você precisa entrar em batalha espiritual. Você precisa jejuar por isso. Amém? Pega a sua mão de profeta, põe no ombro do seu irmão e fala, você precisa jejuar por isso. Para você entender melhor o que é um espírito territorial, que era o principado da Pérsia, que estava dominando aquela região, eu quero ler com você Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Irmãos, se você aprender isso que eu vou te ensinar aqui,
você vai começar a crescer e prosperar de uma maneira muito poderosa. Se você sente que tem coisa na sua vida que já deveria ter avançado, e Deus já falou, você crê, você já recebeu palavra e ainda está travado, é porque está precisando jejuar. É preciso que você ganhe autoridade e território contra principados, contra ações malignas, amém? Efésios 6,10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê que eu preciso me revestir do Senhor e do seu poder? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então a nossa luta não são contra pessoas. O texto está dizendo que a nossa luta é espiritual. Revistam-se do Senhor e da força do seu poder. Revistam-se da armadura de Deus. E a armadura é um símbolo de guerra. Ninguém vai pôr armadura para dançar balé. Ninguém põe armadura para adorar a Deus. Você põe armadura para entrar em guerra, para entrar em batalha. Então não temos que lutar contra pessoas, carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta é espiritual e ela acontece aonde? No mundo espiritual, nas regiões celestiais. E a nossa luta precisa ser uma luta por causa de território. Você precisa aprender a retomar o território que Deus te deu. Você precisa aprender a usar a autoridade do governo de Deus para colocar Deus governando as áreas da sua vida. Porque você pode ter a salvação, porque Jesus é o seu Salvador, mas você pode ter áreas da sua vida destruída, porque tem demônios governando aquelas áreas. Senão Paulo não teria dito isso para os irmãos. Por que Paulo disse isso para a igreja de Éfeso? Porque ele estava dizendo, olha, vocês ficam tentando lutar contra o Império Romano. Vocês ficam tentando lutar contra as pessoas. Mas a nossa luta não são contra as pessoas. A nossa luta é espiritual e é contra principado, potestades e dominadores. E essa luta não é nesse mundo físico, é no mundo espiritual. Assim como você olha para um menino lunático e você acha que ele precisa de psicólogo. Você acha que ele precisa de psiquiatra. Mas aí você leva um menino para Jesus e Jesus olha e diz, demônio, sai daí que eu já vi você. E o demônio sai e o menino volta a ficar normal. E aí, você leva o menino para a igreja e nada acontece. Por quê? Porque nos falta jejum. Porque se nós formos uma igreja que nós jejuamos, as pessoas vão ficar libertas lá na porta. Um pouquinho que a gente começou a orar e jejuar aqui na igreja, vocês viram quanto milagre e quanta libertação que Deus começou a fazer? Vocês viram? Por quê? Pouquinho que a gente começou a orar. Imagine se nós começarmos a orar e jejuar de maneira séria, como guerreiros, revestidos da armadura de Deus. Irmão, toda a área da sua vida que tinha ação maligna vai ficar livre, liberta, para prosperar, para crescer e para viver aquilo que Jesus tem para você. Ele já nos deu autoridade. Só que o diabo é legalista. O diabo é capaz de eu ir lá na sua casa e repreender o diabo e ele sair. E você perguntar para o diabo, diabo, por que você não saiu antes? Eu já estou indo na igreja há tanto tempo. O diabo fala assim, eu não saí porque você nunca mandou eu sair. Aí veio o pastor aqui, me viu, mandou sair, agora eu vou ter que sair. Mas eu estava todo esse tempo aqui porque você nunca mandou eu sair. Mandou ou não mandou? Entendeu? O diabo é legalista. O diabo pode ficar sentado aqui na primeira fileira assistindo o culto. É? Tem demônios que não aguentam. Lembra que eu falei que existem níveis? Tem demônio que não aguenta. Começou o louvor, ele já vai embora. Mas tem demônio que ele tem tanta autoridade que ele senta na primeira fileira e ainda levanta a mão. Quantas vezes já não orei por pessoas na igreja que ela estava no culto chorando
adorando. E eu, do púlpito eu estava vendo o demônio sentado no pescoço dela. E eu falo, como que a pessoa pode entrar no culto com o demônio nas costas? Irmão, não aceito demônio sentar nas minhas costas, não. Mas não aceito mesmo. Agora, se você aceita, ele vai ficar. Você pode orar até em língua. E o demônio está lá, só de cavalinho. O diabo é legalista. Ele só tem a autoridade que você dá para ele. É por isso que você ora e na semana você fica mal. É por isso que você vem para o culto, fala em língua, chora, sapateia, roda e na semana fica brigando com seu marido. Porque tem uma ação maligna lá. É por isso que você ora, faz de tudo. Mas o que acontece? Não prospera a sua vida. Tudo quebra. Tudo trava. Quando não é uma briga de um lado, é uma briga de outro. Quando não é depressão, é ansiedade. Quando é ansiedade, é perturbação noturna. A pessoa fica com um pesadelo, não consegue dormir. E quando não é isso, é uma tentação do inferno que fica chamando você para o pecado, para pecado, 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 pecado. É demônio. Você precisa usar da autoridade e jejuar. A nossa luta são contra principados e potestades, e essa luta é no mundo espiritual. Então, o que são principados? A palavra principados vem de príncipes. Um principado, ele domina uma determinada nação. Você sabia que pode ter um demônio que ele governa um país inteiro? Um único demônio. Um principado, ele não entra dentro de pessoas. Você sabia disso? O principado, ele não entra. Ele não tem essa humilhação. Para ele é uma humilhação. Ele é um anjo de uma categoria tão poderosa, maligna, que ele domina influenciando um país inteiro. Por que você acha que a gente ora pela nossa nação? Para que o principado que tenta dominar o Brasil não domine o Brasil. Tem principados que dominam regiões. Por isso você vai chegar num determinado lugar, ali predomina o vício. Aí você chega num outro lugar, ali predomina a prostituição. Existe um principado produzindo aquele tipo de influência satânica, gerando uma atmosfera fria. Irmãos, existem principados que conseguiram derrotar a igreja na Europa, por exemplo. Lugares que tiveram grandes avivamentos, hoje são boates. Hoje são cinemas, bares. Lugares onde as pessoas não conseguiam nem ficar de pé na porta das igrejas. Viraram teatros, né? Viraram verdadeiras boates hoje. Por quê? Porque aquele principado conseguiu neutralizar a igreja. Tem principados que vão gerar na pessoa o racionalismo, o humanismo. E as pessoas naquele país vão ser mais intelectualizadas. Ali vai nascer muitos ateus. Muitas pessoas que não acreditam na fé cristã. Mas ela acha que é ela que está pensando aquilo. Mas não é. É a ação direta de um principado que opera naquele lugar. Por isso que tem cristãos que estão pegando fogo no Brasil. Aí eles vão lá para a Europa, eles ficam frios. E ele não sabe por quê. Porque ele entrou debaixo de uma atmosfera dominada por um principado. O que ele precisa fazer? Jejuar. Para Deus dar autoridade contra aquele principado. Senão ele vai ficar debaixo daquela influência. Entende? O nosso país também está debaixo da ação de principados. Mas não são só principados que são governadores. Seriam governadores, não, imperadores, vamos dizer assim, né? Reis. Tem também as potestades. Potestades dominam campos menores, mas também tem um poder de governo. É como um bairro. Tem um principado ou tem uma potestade que pode atuar num bairro, numa região. Pode atuar numa igreja. Por exemplo, aqui na nossa igreja, eu já discerni um principado resistindo a gente. Vocês já sentiram isso? Vocês já perceberam que às vezes o culto está fluindo, às vezes o negócio fica amarrado, às vezes está bombando, parece que o céu vai descer aqui dentro, mas tem vezes que a gente não consegue nem cantar direito. Isso aí é uma resistência de um principado, dessa região do São Bernardo. Primeira vez que eu plantei igreja aqui no Jardim São Bernardo,
esse principado apareceu para mim. E ele, sabe qual era a aparência dele? Uma noiva com a roupa branca, toda suja e rasgada. E ele tinha uma altura de mais ou menos uns 3 a 4 metros. E ele estava subindo a ladeira do Jardim Eda. E ele via flutuando no chão assim. E ele parou na minha frente e falou: esse território é meu. O que você veio fazer aqui? E eu falei: eu fui enviado pelo meu Senhor para tomar esse lugar. E ele falou: então a guerra está armada. E sumiu. Irmãos, eu fui até para a África. E olha onde eu voltei. Por que no São Bernardo? Já tive chamado para ir para os Estados Unidos. Já tive chamado para voltar para a África de novo. Já fui convidado para plantar igreja em Portugal. No Japão. Por que no Jardim São Bernardo? Porque Deus me deu autoridade contra o principado que estou aqui. Deus me deu autoridade. E esse principado é um principado de prostituição. Por isso que as pessoas aqui são muito presas à imoralidade. Muita imoralidade nessa região. Imoralidade e vício. Você vê que é muito comum as menininhas ficar com vários meninos. É muito comum menininha nova grávida aqui. É muito comum ter festas no meio da rua aqui e uma pegação e um monte de coisa errada acontecendo ali, tanto com droga como com prostituição. Sempre nessa linha. E aqui tem um monte de criminoso. Mas o nível de criminalidade aqui não é alto. Mas de prostituição e de droga é. Entende? É o principado, a noiva suja, prostituição. Aqui o que você mais ouve é gente adulterando, gente traindo, jovens envolvidos com pornografia. Isso é manipulação de um principado. Como igreja, nós estamos aqui para neutralizar o poder de todo principado e potestade. A nossa luta é espiritual e nós vamos paralisar essas influências. Por isso que tem tanto nível de divórcio, tanto casamento que não dá certo nesse lugar. Ação de principado. Mas também pode ser uma potestade. Amém? E por fim, dominadores. O que são dominadores? Dominadores, eles são mais ou menos como prefeitos, né? Aqueles que estão debaixo dessa classe hierárquica. E eles tentam fazer o quê? Executar as vontades daquele principado. E aí esses demônios, que podem ser de várias classes, eles vão oprimir as pessoas. E quanto menor a classe daquele demônio, maior é a capacidade. Irmãos, todos os intercessores aí, comecem a orar. Amém? A gente começa a denunciar o diabo, ele começa a tentar oprimir o ambiente. Eu comecei a sentir. Então, olha só. Eu estou denunciando isso no nome de Jesus. Estou denunciando. Porque quando o diabo é encontrado, ele é obrigado a restituir 7 vezes mais. Ele perde o poder e a legalidade. Amém? Então eu declaro que o diabo está perdendo o poder e legalidade nesta igreja, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu não sou muito de pregar detalhadamente sobre essas coisas. Mas eu fui chamado para ser um guerreiro de oração. Eu sei que eu fui chamado. E eu sei que no mundo espiritual, se você pudesse me olhar, eu sou tipo um Rambo assim, sabe? Eu sou tipo aquele cara cheio de faca, de metralhadora, com a faixa aqui, escrito aqui, ó, consagrado ao Deus vivo. Tô assim, ó, e tô na guerra. Você tem que ser um guerreiro de oração também. Você não pode estar vestido de florzinha de Jesus na guerra. Ai, eu tenho medo, viu, diabo? Fica aí, fica aí. É o que eu chamo pastor, hein? Não, meu irmão. Você está no meio da guerra, a sua luta é espiritual, não é contra as pessoas, você tem que guerrear. Você tem que jejuar. Você tem que buscar Deus. Amém? Eu já estou acabando, irmãos. Então, o que esses demônios de baixa hierarquia fazem? Eles já têm o poder de possuir pessoas. Eles já têm o poder de entrar em pessoas. Ele tem o poder de afetar na mente. Às vezes ele não entra, mas ele começa a sussurrar. Tem pensamentos que você pensa que são espíritos malignos que ficam soprando e sugerindo pensamentos na sua mente. E aí você começa a pensar coisas que você não queria pensar. Uma das características de pensamentos malignos são pensamentos latentes, repetitivos, que não cessam. Volte e meia, aquele mesmo pensamento volta na sua cabeça.
Ah, você é um fraco, você é um derrotado, você não consegue, sua vida nunca vai mudar. Por que você não desiste logo? Por que você não desiste logo? Aí fica lá esse pensamento, é a voz de demônios agindo ali, debaixo da influência de principados, potestades, mas se você aceitar o que ele está dizendo, aquilo vai acontecer. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver é que existem potestades malignas que podem estar atuando há muito tempo na sua vida, que podem já vir atuando desde a sua família. E se você percebe alguma coisa acontecendo com você hoje, que já aconteceu com seu pai, com a sua mãe, ou com seus avós, é muito certeza que é isso. Porque é uma ação espiritual. E aí, como que a gente repreende isso? Não adianta só vir no culto. É claro que se você busca, ele vai se enfraquecendo. Só que ele só vai bater em retirada, porque tem caças que só vão sair com jejum. Aí não adianta. Se você é um crente e você quer se mover numa libertação completa, mas você não quer jejuar, esquece. Esquece, você não vai ficar liberto. Você vai carregar isso por muitos anos. Entende? Então nós precisamos jejuar. Precisamos guerrear contra essas classes de demônios. E qual é a estratégia que nós vamos usar para vencer qualquer uma dessas influências? Principados, potestades ou dominadores? O jejum. Essa é a estratégia que nós vamos usar. E eu vou te explicar aqui um formato de jejum que, se você fizer, é certeza absoluta que não tem demônio e principado que resista. Seja qual for a área da tua vida. Pastor, essa área da minha vida não avança. Essa opressão constantemente eu sinto na minha vida. Se você fizer isso aqui, não tem demônio que resista, ele vai perder as forças, ele vai bater em retirada, porque Deus vai te dar autoridade contra essa ação maligna. Amém? E eu quero concluir essa ministração explicando para você como que você vai jejuar a partir de agora. Amém? Quantos aqui estão dispostos a pôr em prática isso? Primeira coisa, você precisa ter um alvo. Antes de eu falar de jejum, você precisa ter um alvo. Por que eu vou jejuar? Defina. Se você puder escrever aí no seu celular agora, escreve aí agora. Eu vou jejuar por isso. Deus me mostrou na hora da pregação do pastor Anderson que eu preciso jejuar mais por esse motivo aqui, ó. Esse vai ser o seu alvo de oração. Escreve aí. Primeiro lugar, eu tenho um alvo. Eu vou jejuar pela minha família, para a restauração do meu casamento. Eu vou jejuar pela restauração financeira. Eu vou jejuar pela minha saúde. Eu vou jejuar pelos meus filhos. Eu vou jejuar pela libertação completa. Pastor, tem mais de uma área na minha vida. Eu vou jejuar por todas as áreas da minha vida para quebrar toda influência maligna em qualquer área da minha vida. Amém? Primeira coisa que você vai fazer é definir o alvo. Segundo, você vai precisar de inspiração. Nós precisamos ser inspirados. Sabe por quê? Porque ninguém levanta de manhã falando, que vontade que eu estou de jejuar. Você vai levantar de manhã com vontade de comer hambúrguer. Mas ninguém come hambúrguer de manhã. Mas acredite, você vai levantar de manhã com vontade de comer hambúrguer. Entendeu? Então a gente levanta com vontade de um monte de coisa, mas de jejuar não. Então você precisa ter inspiração. Eu vou colocar um livro novamente lá no grupo da igreja para você ler aquele livro que fala sobre o jejum. E isso vai ajudar você a se inspirar. Vai motivar você. Amém? Porque conta a história de um pastor que ele tem um ministério de jejum. Ele já jejuou 40 dias na água, só na água, por mais de 20 vezes. Acho que mais de 30 vezes. 40, ele diz claramente, ninguém tem que fazer o que eu faço, se você não foi chamado por isso. Eu fui chamado para jejuar nesse nível. Mas, se você não foi chamado para jejuar nesse nível, tudo bem. Mas você foi chamado para jejuar. Então, o jejum que eu vou falar aqui não é nesse nível. Porque isso aqui é um jejum que nem eu nunca fiz. Um jejum de 40 dias só na água, não. Nunca fiz. Não fiz ainda, em nome de Jesus. Porque se assim Deus permitir, eu farei. Porque esse é um jejum que exige muito, né? Mas tá,
Então você vai precisar de inspiração, você precisa se motivar, você precisa ouvir sobre jejum. Pega na Bíblia todos os versículos que falam sobre jejum, leia sobre isso, leia esse livro que eu vou colocar lá, é um PDF, vou colocar lá no grupo da igreja, e você vai se inspirar nesse jejum. Amém? E aí, você vai definir o dia de abertura e o dia de entrega desse jejum. E aí vai depender de você, porque o que eu vou te ensinar aqui, você vai poder fazer quanto tempo você quiser. Você vai poder fazer uma semana, você vai poder fazer um mês, você vai poder fazer 3 meses de jejum, se você quiser. Amém? Muito bem. Como que você vai jejuar então? Isso daqui é um desafio que eu estou fazendo para toda a igreja, amém? Todos vocês estão aqui me ouvindo, eu quero desafiar você a jejuar. Primeira semana, você vai começar na primeira semana de jejum na sua vida, se possível for, já amanhã, amém? Você vai fazer um jejum de 24 horas. Como que você vai fazer? Quando der 6 horas da tarde amanhã, você abre o jejum. 6 horas da tarde, você vai jejuar até o outro dia, às 17 horas. Amém? Vou repetir. Você vai começar às 18 horas, vai rodar toda a madrugada, vai levantar de manhã, não vai comer nada, só na água, amém? Só na água. Quando der 17 horas, você entrega o jejum. E aí você vai entregar o jejum, e você vai passar essa última hora agradecendo a Deus. Das 5 às 6. Certo? Começo às 18 horas da segunda-feira, vou até às 17 horas da terça-feira, e das 17 horas até o final, eu vou fazer um agradecimento ao Senhor por essa primeira 24 horas de jejum. Durante essas 24 horas, você vai orar por 3 horas. Você vai orar por 3 horas, pode ser ininterruptas, ou pode ser assim que se abrir o jejum, na madrugada, pode ser de manhã antes de você ir trabalhar, pode ser na hora que você for entregar, não tem problema. Mas você vai orar por 3 horas. Então você vai jejuar de segunda para terça-feira, 24 horas, e orar 3 horas durante esse período. Certo? Na terça para quarta, você não faz jejum. Certo? Quando for na quarta-feira, às 18 horas, você abre um jejum de 24 horas de novo. Portanto, você vai fazer 2 jejuns de 24 horas nessa semana. Vai ser na segunda para terça, depois de quarta para quinta. Quarta-feira, 18 horas, você abre o jejum. Quando for quinta-feira, às 17 horas, você entrega. Você ora 3 horas por dia. E você vai entregar esse jejum 1 hora agradecendo a Deus no momento de adoração ao Senhor. Amém? Pastor, o que eu vou orar nessas 3 horas? O alvo da sua oração aí. É o que você está querendo quebrar toda a resistência aí. Certo? Beleza. E aí, nessa primeira semana, você pode fazer aí, vai depender de cada um, tá? Você pode, se você for jejuar 1 semana apenas, então você vai chegar na sexta-feira, você vai abrir um jejum de 40 horas. Da sexta-feira às 8 horas até domingo, meio-dia. Então vamos lá. Pastor, eu quero jejuar só essa semana. Então vai ser de segunda para terça, de quarta para quinta, e sexta-feira, 8 horas da noite, você abre um jejum e só volta a comer domingo, meio-dia. Você entregou o seu jejum, só quero jejuar essa semana. Amém? Esse vai ser o seu primeiro jejum. O jejum, normalmente, os resultados não vêm antes, só depois do jejum. Então não espere acontecer muita coisa. Pode acontecer, mas jejum normalmente só acontece os milagres depois do jejum. Certo? Durante o jejum, você pode se sentir atacado pelo diabo. Porque conforme você começa a entrar em guerra com ele, ele tenta resistir. Só que você está jejuando. Você está debaixo da autoridade de Deus. Então você vai botar o diabo para correr e ele não vai conseguir resistir. Amém?
Para quem vai jejuar uma semana, é isso. Segunda, quarta e sexta, um jejum de 40 horas. Você vai orar e jejuar por essa razão. Certo? Beleza. Pastor, eu quero ir além. Eu quero jejuar um mês inteiro. Então você vai fazer a mesma coisa. Só que o jejum de 40 horas você vai fazer só na última semana do mês. Então você vai jejuar segunda e quarta na primeira semana, depois segunda e quarta na segunda semana, segunda e quarta na terceira semana, segunda e quarta na última semana e na sexta-feira o jejum de 40 horas. Aí você jejuou 30 dias. Amém? Você entrou num propósito de jejum para quebrar resistências malignas, para quebrar resistências e opressões que estão tentando resistir à sua vida, à sua família e ao seu ministério. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Aí o que acontece? Isso se você quer realmente ver milagres acontecendo. Se você quer ver milagre acontecendo, coisa sobrenatural, você vai ter que ir além. Não é falar sobre jejum não, você vai ter que jejuar. Tá? Então aqui, eu trouxe para você uma receita, eu preciso terminar por causa do horário, mas eu trouxe para você uma receita, para você começar o seu período de batalha espiritual, para você vencer toda resistência maligna. Deixa eu só perguntar aqui, quem aqui durante eu comecei a falar sobre esse assunto, você começou a sentir uma dor de cabeça? Começou? Quem aqui mais? Levanta a mão bem alto. Fica com medo não, irmãos. Se sentiu, sentiu. Se não sentiu, sentiu uma dor de cabeça. Você está vendo como que o diabo faz? Isso daí é uma maneira que o diabo faz para tentar nos resistir. Alguém aqui sentiu, fala, não, eu não vou fazer isso. Eu estou com mal-estar. Alguém aqui sentiu algum mal-estar durante o momento que eu comecei a falar? Sentiu mal-estar? Mal-estar, o que mais? Então o que acontece? Você é atacado pelo diabo até quando você não jejua. Só que quando você jejua, ele te contra-ataca. Porque você que está atacando ele. Entende? Então não tenha medo. A sua luta não é contra homens. Não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o seu patrão que não te promove, não é contra o problema com seus filhos. A sua batalha é espiritual. E você precisa jejuar para vencer essa potestade que tenta resistir no meio da sua família. Quem aqui durante a ministração veio na sua mente assim, tipo uma ação na sua família que você percebe na sua vida? Que você reconhece ver isso na sua família? Levanta a mão. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, tudo que eu tento fazer, pastor, dá errado. Tudo que eu busco fazer dá errado. Aí você fica esperando que um profeta ponha a mão na sua cabeça e repreenda. É verdade, isso também tem poder. Lembra que eu te falei que os demônios que agem na igreja tentam resistir o pastor? Pois é, só que agora você vai lutar junto comigo. Você vai entrar em batalha espiritual para a gente vencer esse principado junto. E aí essa semana nós vamos fazer esse jejum. E no domingo que vem nós vamos fazer uma oração aqui, decretando no mundo espiritual nossa vitória em nome de Jesus. E nós vamos ver um liberar tremendo da parte do Senhor no nome de Jesus, amém? Você vai ver um monte de coisa que está travada, não se assusta. Depois desse Jesus você vai ver um monte de coisa assim, olha, sendo liberada. Fala, nossa, que bênção. Na hora do jejum foi uma guerra, parece que nada ia acontecer. Irmãos, vem sonolência, vem vontade de você comer coisa que você nem lembrava, vem um monte de coisa, mas no final vem a sua vitória também, amém? Quantos concordam comigo nisso? Fique de pé então, nós vamos consagrar esse propósito diante do Senhor, amém? Se você for fazer uma semana, amém? Se você for fazer isso por 4 semanas, tudo bem, nós vamos orar por isso aí todo final de semana. E eu estou programando um jejum, só que aí, irmãos, eu não sei se vai dar para todo mundo, mas a gente pode tentar. Eu estou vendo com alguns irmãos aí que gostam de jejuar, e nós vamos alugar um sítio. E a gente vai fazer um jejum de 40 horas lá, nesse sítio. E aí, assim, só para quem tiver de jejum. Não quiser ficar 40 horas de jejum, nem vai. E lá, eu vou passar esse período ministrando a escola de profetas. Amém?
Então, além da escola de profetas aqui na quarta-feira, que vai ser nessa próxima quarta-feira ou na outra, eu estou só vendo se vai dar tempo, eu ainda vou fazer lá para quem estiver lá. Amém? Então, assim, vai ser um tempo de nós desenterrarmos talentos, dons espirituais, autoridade de Deus, cura, milagres, manifestações. Não se assuste se você começar a ver anjo, se você começar a ver flashes dos anjos, porque às vezes o anjo viaja na velocidade da luz tão grande assim, passa, você fala, nossa, acho que eu estou vendo coisa. É anjo de Deus às vezes passando. Quando você jejua, quem tem o ministério de jejuar, tem o hábito de ver anjos. Por quê? Porque por alguma razão espiritual, Deus traz a glória dele nesses momentos. Amém? Ele envia os seus anjos. Amém, queridos? Então, você que vai entrar nesse propósito aqui, dessa semana, nós vamos orar agora consagrando diante de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor.